A maioria das pessoas que sabe algo sobre a história do Irã conhece 1953, o golpe da CIA, a derrubada do primeiro-ministro Mossadegh. Provavelmente é o momento mais abordado da história iraniana. O evento que os iranianos mencionam toda vez que falam sobre a interferência americana. Mas aqui está algo sobre o qual quase ninguém fala. 1953 nem de longe foi a primeira vez que o Irã foi tomado por forças externas. Quando a CIA se envolveu, o Irã já tinha passado por 4 golpes de Estado em menos de 50 anos. E se você realmente quer entender por que 1953 teve o impacto que teve, por que foi tão marcante e deixou uma cicatriz tão permanente, você precisa entender o que aconteceu antes disso. Tudo começa em 1907. O Irã tinha acabado de realizar algo notável, sua primeira revolução constitucional. O país havia criado um parlamento eleito que deu aos iranianos comuns representação política real pela primeira vez na história do país. Mas isso não durou quase nada. A Grã-Bretanha e a Rússia sentaram-se juntas, sem um único iraniano na sala, e assinaram um acordo dividindo o Irã em esferas de influência. O norte foi para a Rússia e o sul para a Grã-Bretanha. O parlamento pelo qual os iranianos haviam sangrado simplesmente se tornou irrelevante, porque as superpotências não gostavam dele. A mesma coisa aconteceu em 1929, com a Rússia consumida por sua própria revolução e distraída porque os comunistas haviam derrubado a monarquia russa. Bem, a Grã-Bretanha estava ficando preocupada com o que poderia acontecer com o Irã. Então, mais uma vez, a Grã-Bretanha apoiou um líder militar autoritário chamado Raja Khan, para tomar o poder e manter o Irã sob controle. Eventualmente, ele se coroou Shah e construiu um Estado moderno com mão de ferro. E, por um tempo, isso funcionou, até que ele se aproximou demais de Hitler. Nesse momento, Grã-Bretanha e União Soviética invadiram o Irã por 2 lados, forçaram o Shah a abdicar e colocaram seu filho de 21 anos no trono, um jovem chamado Mohammad Raja Shah. Foi sob o governo dele que Mossadegh chegou ao poder. Ele se tornou primeiro-ministro em 1951. Primeiro, ele nacionalizou a Companhia Anglo-Iraniana de Petróleo e expulsou os britânicos do Irã. Veja, essa era uma empresa britânica que extraía praticamente todo o petróleo iraniano. Mas a grande maioria dos lucros ia, na verdade, para o Reino Unido e não para o Irã. Veja, os britânicos sabiam que isso poderia acontecer. Por isso, nunca colocaram um iraniano em cargo de gerência na empresa. Quando Mossadegh nacionalizou a empresa e expulsou os britânicos, ninguém no país sabia administrar a empresa ou operar o campo de petróleo. A produção entrou em colapso quase imediatamente, tornando Mossadegh, antes um dos líderes mais populares do Irã, profundamente impopular em apenas 1 ano. Ele manipulou as eleições e, quando não bastou, dissolveu totalmente o parlamento